A pandemia e a igreja têm causado algumas coisas interessantes a nós, e nós na divisão sul-americana estamos trabalhando em 3 frentes especiais e atenções especiais neste momento de pandemia. O primeiro deles diz respeito à visitação. Embora muitos momentos nós não podemos fazer a visitação presencial na casa de nossos irmãos, de nossos interessados, de nossos amigos, nós temos tido e continuamente feito visitas do semipresencial, no portão, onde conversamos com as pessoas, ou então até no virtual, no online, utilizando as redes sociais e as plataformas para poder visitar. É um momento especial em que temos que dar atenção a nossos membros com suas dificuldades, com seus medos, com suas angústias, com seus sofrimentos. Na segunda palavra que temos trabalhado nisso é a respeito da adoração. Nós estávamos acostumados em ver esta igreja cheia, eram 3 sessões, não é isso? 3 sessões, e agora temos uma só, né? Mas o grupo que está por trás da rede social e vendo e participando é muito grande. Nós tivemos que repensar, reajustar, embora eu sei que a igreja do NASP já apresentava antes de maneira virtual os sermões, os cultos daqui, mas a adoração tem uma cor diferente, quem sabe a liturgia tem que ser trabalhada. Igrejas pequenas estão usando e fazendo o possível para colocar até seu pequeno celular, de maneira que possa apresentar para o seu rebanho a mensagem, e essa adoração tem sido especial, e na adoração também inclui os dízimos e as ofertas. Muita gente está envolvida no 7Me, participando do 7Me, mas nós percebemos também que muitos deles ainda estão guardando em suas casas para quando vão à igreja, podem levar seus dízimos e as ofertas. Aí cada um tem o seu plano especial dentro desse tempo da pandemia. E a terceira palavra que temos usado muito é a mobilização. A mobilização da igreja na continuidade da pregação do Evangelho. E dia 31 de outubro, nós temos aí a entrega do livro missionário. Em toda a América do Sul estaremos entregando o livro missionário. E nós temos trabalhado com as pessoas Impacto e Esperança do meu jeito. Quer dizer, cada um criando a sua maneira para entregar o seu livro, para levar o seu livro, para impactar de alguma forma seus vizinhos, seus amigos, etc. Ali em Buenos Aires eu vi um colega que na porta de casa, ou no portão assim, na cerca de casa, ele colocou um tipo varal e colocou ali vários livros e colocou um cartaz dizendo: pegue o seu, é grátis. Uma maneira de impactar aqueles que passam por ali, para poder, cada um criando o seu jeito, a sua moda, para poder levar esse evangelho, a mobilização, criando uma maneira nova, uma nova estratégia para poder levar Jesus. Esse é o privilégio que nós temos de poder pregar o evangelho na visitação, na adoração e na mobilização, embora estejamos em tempo de pandemia. Hoje à noite, hoje à tarde, em realidade, começaremos este programa especial, e quero parabenizar a igreja no NASP por ter um programa tão especial e importante, pensando em não simplesmente uma ocasião, somente uma vigília, mas pensando aí em 3 momentos especiais para oferecer à igreja, não só do NASP, mas de maneira especial à igreja do Brasil, condições de fortalecer ainda mais sua vida espiritual. Quero parabenizar por isso e conto com vocês hoje às 4 da tarde, não é isso? 3h55, 3h45, acertei finalmente, 3h45, para estar presente com vocês. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 18, e nós queremos então
estudar a palavra de Deus nesta hora. Enquanto você aí na sua casa pega a sua Bíblia, também para poder participar, gostaria de estar disponível para poder folhear em várias partes da Bíblia, para tirar lições especiais na mensagem desta manhã. Convido-vos a uma vez mais orar ao Senhor. Querido Deus, vamos estudar a Tua palavra. Ela é a Tua palavra, aquela que nos orienta, nos dá segurança, nos dá a certeza de que Deus, Tu estás comandando todas as coisas neste mundo e em especial na nossa vida. Que o Teu Espírito Santo fale a nosso coração e a nosso viver nesta manhã, rogamos em Jesus. Amém. A mensagem central desta manhã está em 1 Reis, capítulo 18, dos versos 41 a 46. Mas eu queria entender um pouquinho esse contexto primeiro. É a mensagem de Elias e sua vida, num momento especial da história da igreja, da história da nação de Israel. Em realidade, quando voltamos um pouquinho o olhar para o capítulo 16, nós vemos uma nação em ruínas, destruída espiritualmente, e vem um rei escolhido, Acabe, filho de Onre, para comandar e liderar essa nação, e ele aproveita o embalo e vai escada abaixo, descida ainda mais em direção à apostasia, e fortalecendo ainda mais a apostasia, porque ele diz que para descer todo santo ajuda, e ele foi no embalo. E, como diz o capítulo 16, conta que ele então, em realidade, para piorar a sua situação, escolheu uma mulher, que é a filha de Etbaal, o nome dela Jezabel, que adorava a Baal, para se casar. E a situação se tornou ainda mais grave, porque ela começou a comandar e a liderar toda essa apostasia. Interessante que nessa situação, quando você vai no livro Profetas e Reis, Ellen White fala de um homem que morava em Tisbé, uma região que você olha no mapa, lá no fundo da sua Bíblia, você olha no mapa, Tisbé, no nordeste de Israel, num lugar desértico, onde não tinha nenhuma universidade marcada, tem um homem simples, que mora na roça, que está lá tratando de trazer uma mensagem especial de lá, e ele ora ao Senhor, ele orou ao Senhor, pedindo que o Senhor atuasse na nação de Israel, porque não poderia deixar continuar esta apostasia. No capítulo 17, então, aparece essa figura de Elias. Versículo 1. Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. A gente vê essa figura assim: entra no palácio um homem vestido simplesmente, com roupas, sandálias mal gastas, os pés empoeirados, e entra, guarda nenhum consegue dominar, entra e coloca o dedo no nariz do rei Acabe, e desaparece como se num passe de mágica. Essa é a situação, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos. Ele poderia dizer simplesmente assim: o meu nome é Elias, como um político muito conhecido, alguns anos atrás no Brasil, né? Meu nome é Elias, porque o que quer dizer Elias? O Senhor é o meu Deus. O seu nome já tinha uma mensagem muito forte e impactante para Acabe. Realmente, o Senhor diz no versículo 3, do capítulo 17, retira-te daqui,
e nós conhecemos a história. Ele fugiu, foi para o vale de foi para o Querite, depois foi para Sarete, que foi a orientação de Deus. Lá aconteceram coisas maravilhosas e exemplos de lições e milagres maravilhosos. Agora vem o capítulo 18. E diz o versículo 1: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Primeiro o Senhor mandou se esconder, agora Ele manda se apresentar. Esse é o plano de Deus. Nós, quando estamos nas mãos de Deus, quando confiamos a Deus nossas vidas, Ele diz: vai, mas eu não tenho todas as orientações, por que tenho que ir? Mas Ele diz: vai e eu vou, você vai. Isso está nas mãos de Deus. E aí nós conhecemos o capítulo 18, que em realidade, antes de dizer que vem uma grande chuva, que Deus havia prometido a chuva, Ele desafia os profetas de Baal, desafia Acabe, e acontece no Monte Carmelo aquela grande história, aquele grande desafio e a grande vitória de Deus sobre os profetas de Baal. E a gente sabe, terminando no versículo 40, que os profetas de Baal foram mortos no ribeiro de Quizon. E então vem a história central que queremos analisar com vocês. Então, capítulo 18, versículo 41, então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Agora é Deus cumprindo a sua promessa. Como foi? E aqui queremos tirar de maneira especial algumas lições. Deus anunciou, deu uma promessa, Elias confiou, retirou, Elias retornou, Elias agora deu a mensagem a Acabe. Certamente esse momento era especial para Elias, porque ele conseguira desafiar os deuses ou os profetas de Baal, e deixou claro que Deus era o grande Deus, e ele tinha a esperança de que Acabe retornasse sua vida ao Senhor, e que sua liderança voltasse a coordenar todas as atividades e liderança sobre a nação, para retornar a nação ao povo de Deus, o povo de Deus e a nação a Deus. E então ele disse: vai, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Olhou para o céu estava um céu de brigadeiro, totalmente azul, nada, não tinha nenhuma situação que passasse sobre a vida dele, mas estava ele preparado e entendia que Deus estava enviando a promessa, e que Deus daria essa promessa e daria a resposta. Ele então, enquanto Acabe foi fazer festa, diz o verso 42, aonde foi Elias? Subiu Acabe a comer e a beber, Elias, porém, aonde foi? Subiu de novo ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e então Elias começa a orar a Deus. Elias ora a Deus. E aqui vemos 5 características que gostaríamos de analisar. 5 características da oração de Elias. Veja que ele saiu, ele foi, subiu. É interessante que o pecado sempre é para baixo, desce, facilmente vai. Mas para Deus é subir. E diz então as características. Primeira característica nós vemos aqui no verso 42. Ele se afastou. Ele foi a um lugar separado. Aqui uma grande lição para a sua vida e para a minha vida. Ir a um lugar separado. Quanto tempo nós temos orado a Deus?
Quanto tempo você tem dedicado diariamente a Deus em oração e no estudo da palavra? Muitas vezes nós dedicamos tempo a muitas outras coisas, menos a oração. Nós dedicamos tempo a assistir o meu time preferido, nós dedicamos tempo a fazer atividades recreativas, trabalhamos muito tempo, mas quanto tempo nós temos dedicado especificamente a orar? A oração aqui, ele se separou. É importante que em nossa vida nós tenhamos um espaço específico para nos separar e orar ao Senhor. Separado, afastado. Talvez seja um quarto específico que você escolheu dentro da sua casa. Talvez seja um ambiente específico em que filho, esposa, esposo, ninguém interrompe e o momento você tem a tranquilidade de orar a Deus. Talvez seja uma hora, um momento específico que não tenha intromissão, mas o importante é que você tenha o seu quarto de oração, o seu espaço para orar, o seu espaço onde ninguém lhe interrompe, onde você pode abrir o coração a Deus, deixar Deus falar a sua vida, falar com Ele, ouvir a sua voz. Primeira lição na oração de Elias. Segunda delas, no próprio verso 43, disse que encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Nós entendemos que a melhor maneira e o melhor método, ou melhor posição de oração é ajoelhados. Alguns dizem por aí que não há oração senão ajoelhados, mas a gente vê na Bíblia que há muitas maneiras de orar. Em pé, de olho aberto, fechado, sentado, deitado, quer dizer que o enfermo também ora, não ora? Também ora, mas a melhor posição, a mais apropriada para orar a Deus é a posição onde caímos de joelhos e nos humilhamos. E aqui nós vemos claramente a posição de Elias, se humilhou, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, parece que ele estava, não sei se ele estava ajoelhado ou estava sentado com a cabeça entre as pernas, mas ele estava encurvado, reconhecimento de que ele nada, somente Deus poderia dirigir a sua vida. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, Pedro é bem claro em dizer e nos dar esse desafio. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Aqui está o desafio, humilhai-vos. Devemos, em nossas orações, reconhecer: eu nada sou, preciso de Deus. Ao estudar a palavra, preciso humilhar-me e entender: Senhor, ensina-me a tua vontade para a minha vida. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Foi esta a grande lição de Elias ao colocar-se ajoelhado, encurvado diante de Deus. Terceira grande lição que vemos aqui, o verso 43. E então o que ele fez? E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Veja bem aqui, a terceira coisa, ele fez uma oração específica. Ele pediu para o moço: vai lá, o Monte Carmelo está numa posição que dali do ponto, você consegue olhar a oeste, o mar Mediterrâneo. Olhe para o mar, quem sabe ele tinha que tomar algum lugar, tomar um lugar mais visível, e ele saiu, olhou para o mar. Veja que Elias está fazendo um pedido específico a Deus. O que é que eu necessito? O que é que eu estou pedindo? O que é que ele estava pedindo a Deus? Em realidade ele estava pedindo chuva, o seu pedido era específico. Quantas vezes nós temos orado a Deus, mas não
trazemos ao Senhor nosso pedido específico. Qual é a minha necessidade? Eu preciso, Senhor, de um namorado. Peça especificamente a Deus. Eu preciso um trabalho, Senhor. Peça especificamente a Deus. Faça um pedido específico. Ele sobe, olha para o mar. E então, ele voltou, e vemos a quarta característica desta oração. Diz o versículo 43, então lhe disse Elias, volta. E aconteceram quantas vezes essa história? 7 vezes, 7 vezes. O moço ia, olhava para o mar e via tudo azul, se confundia inclusive o céu azul e o mar Mediterrâneo. Voltava a Elias e dizia, nada. Elias novamente, persistentemente disse a ele, volta, faça o mesmo. E ele voltava, olhava e via o céu de brigadeiro, olhava e via o mar todo azul. Voltava Elias. Vocês imaginaram? Eu estou me cansando de falar 7 vezes de retornar. Imagina Elias ali ajoelhado, pedindo, e o moço indo e voltando, e nada muda. Ele de repente parou desse momento lá, esperou mais tempo do que o normal, para ver se aparecia alguma coisa, se via alguma coisa. Voltava, Senhor, nada. 7 vezes. Quantas vezes você tem persistido e tem pedido e clamado a Deus por aquilo que você realmente quer? Eu me lembro do pastor Bulhão falando, você já passou quantas noites orando, em oração, pedindo aquilo que você quer para Deus? Nenhuma? Então como é que você quer? Você quer mesmo? Tem certeza? Deus está desafiando-nos a persistir. E a gente pode lembrar de Apocalipse 14:12, a característica dos santos. Qual é? Perseverança. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A perseverança. Perseverança, 7 vezes, nós temos que clamar ao Senhor, dizer e fazer nossos pedidos específicos, mas não esquecer que há o tempo de Deus, o tempo de Deus é o melhor. Às vezes nós tomamos um pedido de oração de Deus, das mãos de Deus, e falamos, não, eu vou resolver, já que o Senhor não pôde resolver, eu vou resolver. E a gente vê muitas situações dessas, a gente mesmo comete erros assim, acha que Deus não está ouvindo, está longe, distante. Nós vimos isso no Revivados do dia de ontem, Deus parece que não tem ouvido, e Deus diz claramente, pode por um acaso uma mãe se esquecer do seu filho? Ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei. Esse é o plano de Deus, Ele ouve, Ele espera que nós persistamos, insistamos, porque Ele quer realmente saber, queremos realmente, estamos sonhando com isso, e às vezes os nossos pedidos de oração também são mudados no trajeto, nós persistimos em algo e percebemos que aquele pedido não era exatamente o melhor para a minha própria vida, então o que devo fazer? Posso mudar. Deus é um Deus de surpresas, Ele gosta de surpreender os seus filhos, Ele gosta de surpreender com coisas boas e agradáveis, Ele gosta de surpreender com coisas que às vezes nem sempre são exatamente as que entendemos agora, e aí vem a quinta lição desta oração de Elias. Por 7 vezes o moço foi, e o verso 44 diz, a 7ª vez disse,
eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Este foi o relatório que ele colocou diante de Elias agora. Sobe do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Quando você ouve de uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem, o que é que você se lembra? Quarteto. Vocês acabaram de cantar isso. Breve Jesus voltará. Não é? É aquela, como a palma da mão do homem, uma nuvem que depois será a nuvem de glória da volta de Jesus. É isso, quando eu leio isso, eu vejo isso. Esta maravilha de Deus atendendo, ouvindo os seus, e vindo a correr, atender, acudir e surpreender com bênçãos aos seus filhos. Esta nuvem, tamanho da palma da mão do homem, levou então Elias à quinta característica, e o que diz aí a continuidade do verso 44. Então disse Elias: sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. A característica bem clara de Elias é que ele manteve a esperança de que Deus realmente enviaria chuva. Quando Deus promete, Ele cumpre. Pode ter a certeza. Deus cumpre suas promessas. Deus surpreende com as lindas promessas da sua vida. Elias se afastou, Elias se humilhou, Elias foi específico em seu pedido, Elias foi persistente e ele manteve as esperanças. E agora acontece a história maravilhosa, a da continuidade disso, que a gente pode rir e sorrir diante da história que acontece no tema seguinte. Mas antes de ver esse desfecho dessa história, nós precisamos entender que nós vivemos num tempo solene que antecipa a volta de Jesus. Quem sabe estamos vivendo aquele momento que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. É aquele momento em que nós clamamos e precisamos clamar diariamente, sempre, pedindo o poder do Espírito Santo, para ser derramado sobre sua igreja, sobre nossas vidas. Isaías 44, versículo 3, vemos uma promessa maravilhosa. Isaías 44, versículo 3, a promessa maravilhosa de Deus para esse tempo em que estamos vivendo. Isaías 44, versículo 3, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha aqui, Deus promete derramar água sobre aquele sedento e torrente sobre a terra seca. Esta água, essa torrente é água do Espírito Santo sobre aqueles que estão precisando e clamando por sua vida. E interessante que ele diz mais ainda, ele diz sobre a tua posteridade a minha bênção, e sobre os teus descendentes. Significa, não é só sobre sua vida, mas é sobre a vida dos teus filhos, é sobre a vida dos teus netos, é sobre a vida dos teus descendentes. O Senhor está prometendo derramar chuva do Espírito Santo. O livro Grande Conflito, página 611, Ellen White diz: como a chuva temporã foi dada no Evangelho, foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho, para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva serôdia será dada em seu final, para amadurecimento da seara. É hoje o tempo e o momento em que eu e você precisamos clamar a Deus,
Precisamos pedir ao Senhor chuva do Espírito Santo. Precisamos clamar especificamente para que o Senhor ofereça e entregue o Espírito Santo. É muito fácil a leitura, a busca desenfreada de ideias, de filosofias e atividades que não têm a orientação e o poder de Deus. Precisamos continuamente clamar pelo poder do Espírito Santo sobre nossas vidas, persistir, manter as esperanças. O Senhor está prometendo sobre sua igreja, sobre sua vida, sobre nossas famílias, o seu poder para guiar-nos, para nos dar o amadurecimento da semente, e então virá a volta de Jesus, a vinda de Jesus. Devemos manter essas esperanças no caminho do Senhor. Nós conhecemos muito bem também Joel, capítulo 2, versículos especialmente 28 e 29, onde Deus promete derramar o seu Espírito Santo sobre velhos, sobre jovens, sobre os filhos e filhas, servos e servas. A importância de Deus conduzindo a vida através do poder do Espírito Santo. Hoje é o dia em que as muitas atenções e atrações do mundo têm nos levado a desvirtuar muitas vezes e desconcentrar a atenção do que realmente é Deus. É o momento em que você e eu precisamos clamar por poder do Espírito Santo sobre nossas vidas. Oséias, lhes convido a abrir a Bíblia em Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias capítulo 6, versículo 3. E Oséias diz assim, e nos desafia, você e eu: conheçamos e prossigamos em conhecer a quem? Ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Essa é a promessa de Deus. Ele prometeu a Elias transmitiu ao rei Acabe: vem chuva, sai correndo, volta para o palácio, que vem chuva. E Deus novamente está dizendo: vou descer sobre vós chuva serôdia que rega a terra. Mas Ele desafia você e a mim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Como a nuvem, como uma palma da mão de um homem, que está distante ainda, mas é certo, a sua vinda é certa. Voltamos à história então, a Atos capítulo 1, versículo 8, vemos então no Novo Testamento claramente a mensagem de Deus para esse dia, e a passagem bíblica é muito conhecida, é muito especial. Atos 1, versículo 8, Jesus, antes de ascender aos céus, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para que descer o Espírito Santo sobre vós? Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aí está Deus claramente mostrando para você, para mim, a responsabilidade e a importância. Recebereis poder. Está difícil a coisa? Deus está dizendo: recebereis poder do Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas. Cada momento em que falamos, em que vivemos, nós somos testemunhas. Às vezes nós nos esquecemos disso. Eu me lembro de uma ocasião em que morava no Chile, num bairro de casas, se movia numa casa,
E uma de nossas vizinhas, enquanto eu estava regando ali a grama na frente de casa, uma de nossas vizinhas passou, nós não nos conhecíamos, eu não sabia o nome dela, não tinha ideia de como eram as coisas, mas paramos para conversar um pouquinho, e ela começou a falar algumas coisas que parecia que ela estava vivendo dentro de casa. Vocês imaginam o que é viver no Chile, num bairro tranquilo de casas, e nós brasileiros com 3 meninas, vocês sabem como são os brasileiros? Barulhentos, fazem festa de tudo, e ela disse algumas coisas que parecia estar dentro de casa. Nós não imaginamos como somos testemunhas, e o Senhor diz: recebereis poder do Espírito Santo para ser minhas testemunhas. Um dia em Curitiba, fui levar um terno para lavar ali próximo de casa, uma lavanderia, onde tinha uma irmã adventista que administrava aquela lavanderia, e ela começou a me contar algo que estremeceu. Ela disse: pastor, a vizinha do seu apartamento de frente veio aqui outro dia e me contou algo muito belo. Ela diz o seguinte, que gosta muito quando vocês começam em casa a cantar. Ela abre a porta, as 2 portas, para ouvi-los cantar, porque ela gosta muito das músicas. Isso acontecia quando nós tínhamos o nosso culto em casa. Quando ela ouvia, ela abria, e nós cantávamos os cânticos de crianças. Cristo fez os peixes, né? Rapaz Davi, essa coisa que vocês gostam muito de cantar, não é? E eu gostava muito de cantar, agora tenho que cantar com os meus netos, quando eu estou com eles, porque coisa rara, vivem na Bolívia, então coisa rara poder participar, estar juntos. Mas nós somos testemunhas. Billy Graham disse que nossa vida é como Bíblia, a única Bíblia aberta onde muitas pessoas lerão. Muitas pessoas lerão a Bíblia, a única Bíblia é a sua e a minha vida. Nós somos testemunhas, e nós podemos ser testemunhas com o poder do Espírito Santo, derramando sobre nós chuva abundante. E então, terminando a história, nós voltamos lá para 1 Reis, capítulo 18, e olha a figura tão interessante. Diz o verso 45, dentro em pouco os céus se enegreceram, em pouco tempo, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Veja que interessante. Parece aqui, pelo que leio no verso 45, que Acabe não ligou muito para a mensagem que Elias mandou pelo seu servo. Olha, sobe e corre antes que comece a chuva. Porque aqui mostra que ele subiu no carro depois que veio nuvens, os céus se enegreceram, veio vento e caiu grande chuva. Essa é a grande diferença, bem marcada, entre Acabe e Elias. É a diferença de muitos cristãos, infelizmente. Aqueles que confiam no Senhor e aqueles que, infelizmente, estão esperando evidências para então, sim, poder confiar no Senhor. Mas o interessante é que para aqueles que estão nas mãos de Deus, dispostos, que Deus dirige a sua vida, diz, e porque claramente vemos o verso 46, ele cingiu os lombos, quer dizer, ele se preparou para aquele momento da chuva. Ele não tinha abrigo, não tinha como fugir do vento, da grande chuva, das nuvens, ele não tinha como, mas ele se preparou para esse momento. E o que aconteceu com ele? E a gente vê aquela figura, Acabe, naquele meio de chuva, quem sabe não tinha certamente não tinha limpador de para-brisa,
para o seu carro seguir em direção a Jezreel. 3 anos e meio sem chuva, não sabia o que era isso. Sabe aquele momento que você mora num lugar, eu já morei em um lugar que não chove por 6 meses, totalmente não chove, então o carro, quando vem a chuva, aquele limpador de para-brisa está todo quebrado, todo ralando, né? Assim, ele não sabia mais como ir, e enegreceu, escureceu, e ele tinha que ir, quem sabe o carro meio atolado no barro, e de repente quando ele estava nessa situação, passa um bibi. Quem passa correndo? Elias. Assim vai ser a sua vida, assim vai ser a minha vida, aquela que está debaixo da sombra do Onipotente, aquele que está confiando no poder, que está cheio do seu poder, do Espírito Santo, vai passar pelo seu lado e seguir avante. Só que aqui, em realidade, Elias acompanhou e foi dirigindo o caminho adiante de Acabe. Homens e mulheres de Deus, que recebem o poder do Espírito Santo, não o recebem para dizer, eu tenho Espírito Santo, você não. Não, elas são dados para serem testemunhas, para indicar o caminho, e vem então Elias e dirige a Acabe no caminho, chegando até Jezreel. Na entrada de Jezreel, entra o rei, e Elias toma outro caminho, porque o palácio não era o lugar dele. Queridos, você e eu temos o privilégio de receber esta grande promessa, de grande chuva, abundante chuva, a chuva do Espírito Santo, sobre sua e sobre minha vida. Você e eu temos o privilégio de ser testemunhas de Deus. Você e eu temos o privilégio de ser essas testemunhas que levem a Jesus, que conduzam à verdade, que conduzam uma vida inteira de entrega nas mãos de Deus. Você quer ter e ser essa bênção para as pessoas que estão ao redor de você? Você quer ser usado por Deus cada dia? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque o Senhor promete: derramarei grande e abundante chuva, chuva do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Deus quer e pede de você uma entrega total, sem reservas, para que o Espírito Santo use a sua vida e você siga a sua vida adiante de Acabe, guiando homens e mulheres para conhecerem a Deus. Em realidade, Elias continuava insistindo e fazendo o seu papel de guiar aquela nação, ou guiar o líder da nação, para que a nação pudesse retornar a Deus e confiar suas vidas nas mãos de Deus. Deus está disposto a dar para você e para mim o seu Espírito para guiar e sermos testemunhas. É necessário hoje nos colocar em suas mãos cada dia. Eu quero convidar o quarteto que nos tem inspirado com uma motivação linda, e eu quero convidá-los para que continue adorando a Deus e trazendo essa grande missão, missão integral, onde você e eu nos colocamos nas mãos de Deus e somos usados por Deus para ser testemunhas verdadeiras do seu amor maravilhoso e da sua salvação.
escuridão, unir as nossas forças no poder do seu Espírito, testemunhar do amor, da paz de Cristo. Vamos trabalhar integrados na missão de levar Jesus a cada coração e assim vivendo em comunhão como servos e discípulos, proclamemos seu amor e salvação. Anunciar o Evangelho a qualquer preço. São muitos que sofrem e perdem a razão, buscam alívio e perdão. É tempo de assumir nossa posição, eterno, render-lhe adoração, unir as nossas forças no poder do seu Espírito, testemunhar do amor, da paz de Cristo. Vamos trabalhar integrados na missão servos e discípulos, proclamemos seu amor e salvação. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, integrados na missão de levar Jesus a cada coração e assim vivendo em comunhão como servos e discípulos, proclamemos seu amor e salvação. Amém. Por favor, fique aqui comigo. Eu quero fazer um convite especial. Não posso terminar sem fazer um convite especial para os que estão aqui na igreja e para aqueles que estão lá do outro lado. Coloque-se em pé diante de Deus e diga: eu quero também fazer parte dessa grande missão. Eu quero anunciar, quero ser usado pelo poder do Espírito Santo e preciso do derramamento do Espírito Santo sobre minha vida para testemunhar. Fique em pé aí, você que está no sofá de sua casa, assentado comodamente, diga: eu quero me colocar nas mãos de Deus também. Vamos orar. Deus, nosso Pai, nós nada somos, mas fomos chamados por Ti, fomos chamados para ser uma luz, para inundar o mundo com o Teu poder, para ser usados por Ti, Senhor. E hoje nos colocamos em pé, dizendo: Senhor, usa-nos, usa o Teu poder, derrama sobre mim, sobre minha família, sobre minha igreja, o poder do Teu Espírito Santo.
hoje nos colocamos uma vez mais nas tuas mãos. Usa-nos para mostrar e inundar o nosso mundo com o seu poder. Queremos ser uma luz dentro de nossa casa, com o nosso cônjuge, com nossa família, no nosso vecindário, com nossos amigos, nosso trabalho, com os nossos colegas. Queremos ser luz, Senhor, com aqueles que tocamos rapidamente em algum momento durante o dia. Queremos ser luz com aqueles que ainda não vimos, que estão do outro lado do mundo, mas que podemos participar. Ajuda-nos e usa-nos, Senhor, em cada momento. De maneira especial, guia esta igreja, acompanha em todos os seus desafios, que Jesus seja o centro deste lugar, destas vidas, dessas famílias. Te rogamos agradecidos e confiados no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.